Olá, alunos! Sejam bem-vindos aí à nossa terceira semana de aula. Bem, nessa terceira semana nós vamos falar sobre crimes digitais. Um assunto tão recorrente aí nos nossos noticiários, tão recorrente na nossa vida cotidiana. Desde que passamos a ser humanos muito mais digitais, aprendemos então e temos então que conviver com os crimes digitais. Bem, qual é o objetivo dessa semana? O objetivo é conhecer as espécies mais comuns de atos considerados ilícitos realizados no universo digital. E é importante destacar que o objetivo não é a gente analisar ou discorrer sobre o nosso Código Penal. O objetivo da semana é apenas informar sobre alguns conceitos desses crimes digitais de forma breve, além de chamar a atenção para o uso do computador ou de outras vias eletrônicas para praticar esses crimes digitais. E também outro objetivo é saber se realmente a internet é um local onde se pode tudo, porque tem-se essa falsa sensação de que no ambiente virtual, como você se vale ali do anonimato, você não precisa tomar cuidado, é uma terra de ninguém, onde pode-se tudo. Bem, no nosso roteiro, nós dividimos essa terceira semana em 3 pilares aí. No primeiro pilar, nós vamos responder e analisar essa pergunta. Por que o ambiente virtual tem sido um meio muito utilizado para cometer crimes? Na internet tudo pode? No nosso segundo pilar, nós vamos falar sobre os crimes digitais ou crime de computador. E o terceiro pilar da semana, nós vamos falar sobre outras condutas antijurídicas na internet. Bem, por que crimes digitais? Por que isso surgiu? Um dos motivos, ou do catalisador do surgimento dos crimes digitais é a criatividade humana. Da mesma forma como nós, seres humanos, nós temos a criatividade de criar vários meios de transportes mais eficientes, mais rápidos, de construir máquinas incríveis, de escrever poesias, de escrever obras literárias, construir edificações que são admiráveis. Da mesma forma que nós utilizamos essa criatividade para o bem, também utilizamos para o mal, para aperfeiçoar formas de crime, para tentar ocultar provas de crime. Bem, então o computador ou a máquina eletrônica ela é apenas mais uma ferramenta empregada para cometer crimes já conhecidos e praticados por outras vias. É um erro achar que o computador é responsável por ter aumentado o crime digital. Não, o crime sempre existiu. O computador, os meios digitais, como a própria expressão revela, é apenas mais um novo meio. Bem, as relações elas são entre pessoas e qualquer lesão ou ameaça ao direito, ela tem que se adaptar e acompanhar as inovações com as que ocorrem na web. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Da mesma forma, sempre existiu esses delitos mais comuns, esses crimes mais comuns de roubo, injúria, extorsão, isso sempre existiu. Entretanto, utilizando a tecnologia por meio das inovações tecnológicas, esses criminosos agora eles se valem de novas ferramentas para praticar esses mesmos atos antigos. Então, não é um erro achar que o advento do avanço da ciência da computação proporcionou o surgimento de novos crimes. Não, os crimes são os mesmos. As formas de realização e meios de realizações desses crimes que tornaram-se diferentes com a evolução da ciência da computação e as inovações tecnológicas. Então vem a pergunta, por que o ambiente virtual tem sido um meio muito utilizado para cometer crimes? Por que os criminosos têm optado pelo ambiente virtual? Bem, ao romper a segurança de sistema usando a internet, o criminoso ele utiliza-se da principal característica do meio digital diante de um ato ilícito, que é o anonimato. Anonimato, a não nomeação. Ele se vale de um nickname, ele se vale de um e-mail, ele se vale de uma personalidade fake para cometer fraude, extorsão e até mesmo injúria. Então a principal característica do meio digital é esse anonimato. Sim, professor, existem formas de a gente romper esse anonimato, existe toda uma conduta policial para romper esse anonimato. Sim, mas num primeiro momento o criminoso se vale desse anonimato para praticar os crimes digitais. Ou seja, o sigilo dos dados eletrônicos e a fragilidade das informações contidas nos documentos eletrônicos também constitui um facilitador para que o criminoso consiga realizar suas fraudes
suas fraudes pela internet sem ser notado de imediato. Então vem a seguinte pergunta. Bem, como sabemos que a internet tem essa característica de manter até certo ponto o anonimato do criminoso, então na internet pode tudo? A resposta é não. Na internet existem normas e regras de controle que são aplicadas a essa nova realidade e outras regras que são criadas exclusivamente para os conflitos que surgem nesse ambiente. Existem leis que definem os limites de conduta na web. Portanto, na internet não se pode tudo. Existem leis que definem os limites de conduta na web. Entretanto, apesar de existir essas leis, existem muitas lacunas sobre essas novas questões que surgem que não são acompanhadas com a mesma rapidez do direito. Ou seja, a inovação do direito, o aperfeiçoamento, não consegue acompanhar a velocidade da inovação de novos delitos, que os criminosos estão ali o tempo todo tentando burlar a lei. Então, o criminoso estará sempre buscando novas formas para cometer o delito. E diante da impossibilidade, então, de antever essas novas práticas criminosas, por quê? Os criminosos estão ali inovando nas suas práticas criminosas e o direito está tentando acompanhar. Mas geralmente o que acontece? Surge uma nova forma de realizar o crime, o direito olha para essa nova forma e se adapta. Então, diante dessa impossibilidade de antever essas novas práticas criminosas, o Poder Judiciário, então, o que ele faz? Ele lança mão de leis existentes para fazer uma adaptação para atender a essa nova forma, essa nova prática criminosa. Um exemplo disso nós temos a Lei 12.737 de 2012. Né? Essa lei ela foi criada para atender uma necessidade de uma atriz chamada Carolina Dickmann, na qual teve fotos subtraídas do seu computador. Essa lei, então, ela até é chamada carinhosamente de Lei Carolina Dickmann. Né? Essa lei ela alterou o nosso Código Penal para incluir como infrações do ambiente digital uma série de condutas, principalmente contra a invasão de computadores, estabelecendo punições específicas, algo inédito até então. Então, o que aconteceu? O direito ele teve que se adaptar. Ocorreu essa invasão, essa subtração de fotos do computador dessa atriz. Isso ganhou uma grande notoriedade em todo o Brasil. Então o direito viu-se na necessidade então de criar essa nova lei, né, e alterar o Código Penal. Mais uma vez a gente vendo como que o direito ele acompanha a evolução da sociedade. E diante dessa possibilidade de antever, né, o que o criminoso é capaz de fazer, o direito então enquadra numa nova lei para tentar então inibir esse comportamento. Então, passou a ser crime depois da Lei 12.732 de 2012, a Lei Carolina Dickmann, passou a ser crime a invasão de computadores, tablets ou smartphones, conectados ou não à internet, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Bem, agora nós vamos falar sobre crimes digitais ou crimes de computador.